Salve, salve. Boa tarde, muito bem-vindo a mais uma pequenina live que eu queria dividir com vocês. Este foi um fim de semana muito festivo, muito intenso. Eu diria que foi um fim de semana espinosista aqui em São Paulo. Recebi amigos muito queridos de uma cidade com tradição indígena, que é a cidade de Peabiru, no Paraná. Inclusive o adorável Ricardo e sua família, mas principalmente o Ricardo, eu conheci pelo canal do Facebook. Aliás, o canal no YouTube, Rua do Inconsciente, né? Então, é muito interessante essas parcerias, essas conexões que a gente vai fazendo. E esse fim de semana também foi um fim de semana do curso. E foi um fim de semana posterior a um sarau, a um encontro literário dedicado a Manuel de Barros. Enfim, e sempre que eu saio dos cursos, por se tratar de um curso em que a palavra circula, em que há provocações, em que o compromisso maior é com a alma e não com a teoria, eu sempre fico muito antenado na fala das pessoas, né? Na fala de várias pessoas, no livre devaneio de cada um. E eu estou muito às voltas ultimamente com a ideia do despalavreamento, né? Eu não sei se vocês sabem ou leram o incrível livro do David Kopenawa, A Queda do Céu. Esse livro deve ser lido, é um livro que demorou mais de 20 anos para ser publicado, e é uma parceria muito cuidadosa de um índio Yanomami e de um estudioso que viveu por décadas na tribo Yanomami. Então a produção desse livro é uma produção que respeita as fronteiras entre o homem branco e o indígena. E eu iria mais além. Nesse livro há uma travessia dessas fronteiras, de maneira que de verdade há um diálogo, há uma conversa da cultura do homem branco com a cultura do homem indígena. E os índios, senhores, não escrevem, os índios não registram os seus saberes. Os índios, eles trabalham com uma oralidade, com a transmissão oral dos seus contos, da sua forma de enxergar a realidade e da sua conexão com a natureza. E os índios, o Yanomami, ele estranha isso. Então esse livro, A Queda do Céu, é um livro que a gente pode pensar uma análise da cultura branca pelos índios. E os índios estranham esse movimento nosso de nomear e de escrever, falando que o homem branco usa pele de imagens. Eu achei essa expressão muito poética, muito profunda, né? Quer dizer, o homem branco, então, ele tem esse movimento de registro. E ao registrar, ele usa as peles de imagens. Os índios são contra isso. E isso é muito importante, né? Há uma poesia de Manuel de Barros, uma das mais conhecidas dele, que ele está lá narrando de uma forma poética a cobra de vidro que fazia curva atrás de sua casa, falando do rio como uma enorme cobra de vidro, e vem um homem e diz que aquilo é uma enseada, né? Alguma coisa do tipo, e o Manuel de Barros escreve no seu belo poema que o nome empobreceu a imagem. Ainda estou lendo um outro livro, As Portas da Percepção, de Adolf Huxley, não sei se é assim que pronuncia, é o mesmo autor do livro Admirável Mundo Novo, em que esse autor relata suas experiências com a mescalina. O papo é o seguinte: ele faz uso de mescalina, que é um produto que é retirado da raiz do peiote, que muitos índios utilizam, e tem acho que cientistas, colaboradores, que vão anotando todas as experiências do cara sobre o efeito da mescalina, não é? Sobre o efeito dessa raiz indígena, né? Muito parecida com cogumelo. Eu já fiz uso de cogumelo, pelo que eu deduzo do livro, e
de certa maneira, próximo ao uso do ayahuasca, né? E os relatos desse livro são muito, muito, muito interessantes, porque também deságua nessa ideia de que o cérebro humano, ao nomear as coisas, perdeu grande parte da experiência sensorial da sua relação com o mundo. Entenderam? E olha que interessante, nesse livro o autor coloca que um dos efeitos da mescalina é diminuir a atividade de açúcar em certas áreas do cérebro. E o autor trouxe uma ideia que eu não tinha pensado, que o cérebro humano, ele tem milhões, inúmeras possibilidades, só que ele é um cérebro humano orientado para o fazer. Todo o nosso corpo, todo o nosso DNA, todas as nossas sinapses estão se desenvolvendo, estão aquecidas com a ideia de nos levar a sobreviver. Não morrer é muito importante para o organismo. Só que tem um problema aí. Tem um grande problema aí. Quando o cérebro humano se move para o fazer, e as áreas cerebrais ficam imersas em açúcar, né? Quer dizer, há um consumo calórico no cérebro, né? Ao cérebro humano se orientar para o fazer, ele fica com poucas possibilidades do perceber. A visão que é fantástica, não é? O que a mescalina faz? Que é esse substrato do peiote que os índios usam. A mescalina diminui o açúcar do cérebro. O indivíduo que está sobre o uso da mescalina, ele não está bêbado, não está viajando, não está delirando, não está fora da consciência. A única diferença é que, por diminuir o açúcar do cérebro, esse sujeito está mais interessado na percepção das coisas do que no fazer. E ao ficar nesse estado de percepção, um dos fenômenos mais comuns é o aumento de luminosidade das coisas, é a capacidade de ver a profundidade das coisas, é a capacidade de se encantar com os objetos. E aí, meus queridos, o autor levanta uma bola que eu acho que deságua na mente manuelística. Olha que ideia sensacional. O autor acredita que algumas pessoas carregam desde muito cedo essa capacidade de prestar atenção mais nas percepções, mais nas belezas do mundo, mais na sensorialidade do mundo, do que nos conceitos. Portanto, os poetas, os músicos, as pessoas mais sensíveis, elas estariam como que sob constante efeito da mescalina ou de um enteógeno qualquer. Seriam mentes ayahuásticas. Não é incrível pensar isso? E o autor vai desenvolvendo esses belos raciocínios que conversa conosco na seguinte chave: o homem sente a necessidade de transcender a própria experiência humana. Porque, na verdade, a vida humana, essa vida real, essa vida de contato com os outros, ela é muito desgastante para o cérebro. Há muito consumo de energia para ficar racionalizando, para ficar tendo uma mente linear, uma mente binária, o foco, tá entendendo? O homem, ele, ao mergulhar nesse mundo cada vez mais racional, cada vez mais desencantado, ele vai se tornando cada vez mais infeliz, cada vez mais sem sentido, cada vez mais destruído. De maneira que o autor levanta a lebre de que o uso de substâncias para alterar o cérebro, para alterar a relação com essa realidade compartilhada, cada vez mais deve aumentar, porque a realidade tal qual ela é insuportável ao homem. Então, ele vai descrevendo o uso dessa mescalina. O autor é um livro muito bom, Portas da Percepção. O autor também é muito cuidadoso, porque ele não acha que esse tipo de experiência
de encanto sensorial, de ver luzes, de ver beleza na cadeira, no sofá, nos objetos. Ele não acha que esse tipo de experiência está a serviço de uma transcendência metafísica, de uma espécie de espiritualidade, de um estado de bem-estar. Mas ele entende que são experiências válidas para que o sujeito possa habitar um outro mundo. Ele chama atenção, numa outra parte desse livro, para um erro da nossa linguagem, que é a ideia de que nós imaginamos. Por meio dessas experiências, a questão não é que nós imaginamos, é que essas experiências levantam um véu. Porque é insuportável. Cada vez mais nós somos seres insuportáveis, porque a gente acha que tudo no universo gira em torno do homem, né? É uma espécie de homem desencantado, portanto, um homem cada vez mais frustrado, um homem cada vez mais íntimo do ato suicida, né? Os índios, quando você lê o livro A Queda do Céu, os índios não operam com o conceito de eu, com o conceito de indivíduo. Os Yanomamis, eles têm uma relação com a natureza que é uma relação do sagrado, que é uma relação de que eu não vou derrubar essa árvore, porque nessa árvore moram espíritos ancestrais. Quer dizer, tudo o que os índios fazem é, de certa maneira, encantado por uma posição animista, né? Então ele não partilha dessa ontologia humana. Portanto, acredito que é uma experiência muito mais rica. Se você vai para os poetas, se você vai para Manuel de Barros, você vê que é um cara que está de posse dessa possibilidade de reencantamento do mundo, né? Eu já fiz uso de vários cogumelos para fins de observação, para fins de autoconhecimento, de estudo, e quero fazer uma outra experiência que eu pretendo filmar o meu estado psíquico diante da experiência, tá? E eu pretendo disponibilizar isso pra gente trocar, se olhar, enfim. Devo colocar isso lá no canal, tá? Bom, não acredito nessa ideia de que eu estaria estimulando alguém a fazer uso. Eu acho que ninguém é criança e sugestionável a esse ponto, né? Cada um faz da sua vida o que bem entender. O que eu estou colocando aqui é uma experiência pessoal, é um jeito de pensar e de que farei essa experiência e pretendo relatar em vídeos posteriores, né? Mas enfim, para concluir, é muito importante, queridos, nós desnomearmos as coisas. Como diz Manuel, nós coisificarmos o homem e humanizarmos a coisa. Por quê? Ao despalavrear os conceitos e se abrir para as percepções, para as experiências com as coisas, há a possibilidade do homem transver o mundo, transcender a si próprio e reinventar os sentidos, não é? Tanto que o neurótico, o depressivo, a pessoa que está presa em seu sofrimento, ela pode ser considerada uma pessoa sem capacidade de usar outras palavras para ressignificar a própria experiência. Então o sujeito só consegue se dizer e se mirar com as mesmas palavras. E como diz o Manuel de Barros, passava uma cobra de vidro atrás da casa. Um homem se aproximou e disse que a cobra se chamava Enseada. Ao nomear aquilo de Enseada, o nome empobreceu a imagem. Então fica a dica: cada vez mais nós não nos mirarmos pelo que os outros nos dizem, por aquilo que nós nos dizemos, e de alguma forma abrir dúvidas, tá? Sobre as verdades que carregamos sobre nós mesmos e sobre o mundo, porque a nossa forma de ver o mundo empobreceu o mundo naquilo que ele tem de mais espetacular, que é a possibilidade de experimentá-lo, né? O Jung tem um trecho para finalizar que ele diz assim: tem muitas pessoas por aí que acham
que é possível compreender o estábulo, lendo e pensando tudo a respeito do estábulo. E aí essas pessoas vão até o estábulo, lá onde ficam os cavalos, os bichinhos, e elas se espantam porque o estábulo tem um fedor. Isso é genial, né? Quer dizer, de nada adianta a racionalização se nós não nos abrirmos para experiências vivas e orgânicas com a coisa. E a coisa é a nossa vida, né? Então, agradeço. Vou subir para o YouTube, depois dá um like aí, vai ficar aqui, vai ficar lá, enfim. Tamo junto e misturado, agradeço a tua escuta. Então leia Manuel de Barros, leia o livro Portas da Percepção, tá bom? E leia Jung, que faz essa composição interessante, né? Muito importante, despalavrear o mundo. Tamo junto, tchau.